Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para dar continuidade ao testemunho. Esse já é a segunda parte do testemunho de conversão, que o Espírito Santo me converteu à verdade, à palavra do Senhor, me converteu a Ele, né, a Jesus. Saiba que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, tem coisas que às vezes a gente não entendemos na hora, porque Deus nos pede, mas depois Deus nos dá entendimento por que que Ele fez isso, ou por que que Ele nos pede algo, sabe? E foi isso que o Senhor me pediu, uma renúncia que estava no meu coração. Assim que o Senhor me converteu, passado um tempo, né, um curto prazo de tempo, então, aí eu passei a frequentar mais a igreja, né? Mais os cultos, para ouvir mais a palavra, para buscar mais a Deus. Depois que o Senhor me revelou a verdade, né, da palavra. E daí começou um processo que o Senhor tinha iniciado na minha vida de limpar o meu coração. De tirar de dentro do meu coração aquilo que não agradava, que não estava de acordo com a palavra dele, que não estava de acordo com o plano dele para minha vida. E o Senhor me pediu para que eu entregasse um rapaz que havia no meu coração, sabe? Eu lembro, isso, como eu disse, faz alguns anos, né, que o Senhor me converteu, e eu lembro que o Senhor, ele falou ao meu coração que eu precisava tirar do meu coração aquele rapaz e entregar para ele. Não foi fácil, porque eu gostava muito, gostava um pouco além até daquele rapaz. E para mim era o que eu tinha na minha cabeça, no meu coração, era que seria aquele rapaz para ser meu marido, enfim. Mas o Senhor não tinha esse plano para mim. Então o que acontece? O Senhor me pediu, entrega ele, entrega o que está no seu coração, entrega este rapaz, entrega ele a mim. Eu assim, um pouco sem saber direito o que estava acontecendo, eu falei, não, para eu agradar a Deus, vou entregar. Eu falei, sim, Senhor, eu entrego a ti. Mas aí Deus falou ao meu coração, olha, você vai ter que ser forte, porque não era uma coisa simples de acontecer no mundo espiritual. E daí teve uma outra retaliação, porque era um envolvimento maligno das trevas e eu não tinha conhecimento disso, né? Existia por trás disso um espírito de morte. E eu não sabia que existia esse espírito de morte por trás disso. Quando eu entreguei esse rapaz, tirando do meu coração, o Senhor falou ao meu coração que esse espírito de morte iria me perseguir. Eu estou contando para vocês realidades do mundo espiritual, realidades do reino espiritual, né? Do princípio da conversão. Não foi algo que aconteceu recente, isso foi lá no início que o Senhor me converteu. Foi tudo no espiritual, sabe? As pessoas não viam ao meu redor, mas eu via. As pessoas não enxergavam o que estava acontecendo comigo, a não ser que eu andava muito deprimida e muito triste, mas eu vi o que estava acontecendo comigo. E o Senhor me permitiu ver aquele espírito de morte, sabe? E passei 3 meses oprimida. Era muita opressão mesmo. E eu fiquei 3 meses assim. Não podia ficar no escuro, eu saía para tentar fugir daquilo, mas não tinha onde eu me esconder, sabe? Eu precisava sempre buscar a presença de Deus, sempre estar louvando o Senhor. E o que me acalmava, o que me dava segurança, era os louvores, era ouvir os louvores, né? E eu colocava lá, na época eu lembro até um rádio, né? Um rádio que tocava CD, eu colocava lá, era o que eu tinha, aquele CD de louvor, e ficava lá a noite inteira. Beleza. Bem, então fui oprimida durante 3 meses por este espírito de morte. Foram 3 meses de opressão. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas o Senhor estava ali comigo, Ele falava no meu coração e fui liberta daquilo depois de 3 meses em um encontro de jovens, sabe? Um culto de jovens. Eu tinha ido
enfim, a igreja tinha organizado tudo e eu participei, eu quis participar, eu queria estar muito mais próxima de Deus, queria estar perto de Deus, que era onde eu me sentia segura e onde eu me sentia aliviada daquilo. Passados 3 meses, o Senhor enviou uma palavra ao meu coração nesse culto de jovens e ali saiu, sabe? Aquele espírito de morte cessou, aquilo ali saiu e graças a Deus fui livre, liberta daquilo. Aí logo entreguei para o Senhor aquele rapaz que havia no meu coração. O Senhor depois me deu o entendimento que Ele não queria que eu tivesse... que eu me casasse ou que eu tivesse relacionamento com pessoas de fé diferente da minha, como está em Coríntios, né? Vou até abrir aqui para vocês poderem ver. E daí foi depois que o Senhor me deu entendimento na palavra, lá está em 2 Coríntios, tá? No capítulo 6, a partir do versículo 14, em que Deus diz para a gente não se pôr em união com aqueles que não são da mesma fé que a nossa, com os incrédulos, né? Não se colocar em julgo desigual com os incrédulos, ou da mesma fé que a nossa, né? Nossa fé bíblica, nossa fé em Deus. Enfim, devido a isso, eu fui liberta. O Senhor enviou uma palavra ao meu coração e eu fiquei livre daquilo, graças a Deus. A palavra é lá em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14, onde Deus diz para a gente não se pôr em julgo desigual com os incrédulos, né? Foi muito usado assim pelo Senhor para me dar entendimento de que eu não deveria me casar com alguém que não fosse da mesma fé que a minha. Enfim, eu não sabia disso, eu era recém-convertida e eram os meus primeiros passos no Evangelho, né? Os meus primeiros momentos de caminhada com Jesus Cristo. Então, assim, embora eu buscasse a Deus muito, e eu sempre assim, busquei muito a Deus, mas a minha conversão aconteceu só depois, sabe? Não foi assim. Eu não nasci no berço evangélico, eu não nasci em igreja evangélica, eu não fui criada em igreja evangélica, né? Como vocês podem saber assistindo o vídeo anterior. Então, assim, só depois o Senhor foi me ensinando estas coisas. Depois de 3 meses, graças a Deus, o Senhor me libertou e meu coração ficou livre daquilo. Mas aí tem a terceira parte desse testemunho de conversão, né? Gente, isso não é uma coisa fácil, sabe? Agora, para mim, está sendo muito mais leve falar a respeito disso. Mas quando eu estava passando por esse processo de libertação, né? As coisas espirituais, elas são muito sérias e elas existem de fato. Quer você veja ou não, quer você creia ou não, elas existem. Vivemos em 2 mundos, né? Existe um mundo espiritual, um mundo invisível, como diz a palavra do Senhor, um mundo invisível, nós não vemos, mas ele existe. E existe o mundo natural, que é o mundo que nós vivemos, esse mundo material em que nós existimos e vivemos nele. Para nós, os crentes em Jesus, nós sabemos da realidade do mundo invisível, do mundo espiritual. Então, assim, quer a pessoa creia ou não, existe de fato. E eu tive muitas experiências com o mundo espiritual, sabe? Com o reino espiritual. E graças a Deus que o Senhor sempre me orientando, o Senhor sempre comigo, o Senhor sempre me dando, me ajudando, me fortalecendo, me livrando de todos os ataques, né, malignos que vinham contra mim.